Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra e no final eu quero ler aqui alguns testemunhos, né? Na verdade, eu quero ler alguns comentários de todos vocês e fazer algumas considerações. Eu quero falar aqui também rapidamente sobre casa suja, como manter em ordem, falar um pouco mais sobre esse universo da casa, amém? Então eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra, mas antes de compartilhar, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, a Bíblia vai dizer que o rei Asa, ele foi um rei filho de Abias. O texto sagrado vai dizer que Asa ele fez o que era bom e reto perante os olhos do Senhor seu Deus. Ele era reto, ele era bom, ele era um homem de Deus, ele era um homem consagrado a Deus, era um homem que temia ao Senhor. E o texto sagrado vai dizer que, além dele ser um homem de Deus, ele tirou alguns postes ídolos, alguns altares. Isso está registrado aqui em 2 Crônicas 14, verso 3, que vai dizer: porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos e os quebrou as estátuas, cortou os bosques. Irmãs, ele eliminou, ele aboliu, ele erradicou para com a idolatria. Idolatria, muitas das vezes, nós achamos que idolatria é você se prostrar perante uma imagem. Achamos que idolatria é você somente se prostrar e ficar ali perante uma imagem. Precisamos de vez em quando na nossa vida fazer um exame de consciência, se assentar e orar e pedir ao Senhor discernimento e esclarecimento se nós, porventura, não estamos levantando alguns ídolos na nossa vida. Mas Raquel, como assim? Tudo que você coloca no lugar de Deus, você está se tornando idólatra. Idolatria é um conceito extensivo que você restringe, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E hoje eu conversei com uma pessoa que se separou, né? A pessoa se separou. E a pessoa falou para mim assim: Raquel, algumas vezes eu colocava o meu marido no lugar de Deus, deixava de fazer a obra de Deus para ficar com meu marido. E tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, Deus sempre ocasiona uma situação para tirar. Porque somente a Ele, o Senhor nosso Deus, darás culto. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu me lembro que precisamos sempre fazer esse exame. Senhor, tem algo que está te tirando? Isso acontece, pode acontecer com filhos, pode acontecer inclusive, irmãs, até com o ministério. Nós colocarmos o ministério na frente do dono do ministério, que é Ele. Tudo que você coloca no lugar de Deus, Deus sempre vai preparar uma situação para tirar. Existe algo, né? Essa tela aqui, né? Eu gravo pelo celular. Precisamos sempre fazer esse exame. Se o celular, as redes sociais estão tirando o nosso tempo com Deus. O nosso devocional, irmãs, com Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja.
sempre fazer esse exame de consciência. E o rei Asa, ele tirou os altares dos deuses estranhos. Isso daqui, né, essa tela, o celular, ele pode sim se tornar um poste ídolo. Eu ouvi uma frase esses dias que eu quero compartilhar com vocês. Eu ouvi uma frase, eu não me lembro onde. Não sei se era algum vídeo que eu estava assistindo e eu cheguei a estremecer com o que eu ouvi. Eu quero aqui reproduzir essa frase. Uma pessoa estava falando sobre o avanço da tecnologia, sobre o celular. Irmãs, eu sou de uma época que não existia celular, amada igreja. Não existia isso aqui. Celular para mim é algo surreal. Analisando a grosso modo, para mim ainda é, amada igreja, porque ter a Bíblia no celular, imagina, tantas páginas, você vê uma grossura, eu tô com uma Bíblia aqui, né? Essa é a minha Bíblia de estudo. Imagina um livro grosso desse, com várias páginas, caber dentro de um negocinho pequenininho. Isso para mim é um milagre, irmãs. Você falar com a pessoa, olhando para a pessoa, isso para mim é algo... Eu não sei nem te expressar, amada igreja. É espantoso, para mim ainda é espantoso. Eu sou de uma época de comprar ficha e ir pro orelhão. Então isso para mim ainda é algo assim fabuloso. E eu ouvi uma frase esses dias falando de altares, de postes ídolos, de idolatria, que aquilo me chocou. E a pessoa, na minha ignorância, a pessoa, ela não viajou não, a pessoa tá muito antenado e antenada. Eu não me lembro, irmãs. Eu não sei se foi algum estudioso que eu ouvi, algum podcast. E a pessoa falou assim, tem gente... É apenas uma frase que aquilo me estremeceu e eu quero aqui compartilhar essa frase. Falando de celulares, irmãs. Estamos em uma geração onde as pessoas já não largam mais os celulares. O tempo todo com celulares. O tempo todo com celular. Esses dias eu vi um rapaz numa moto com celular. E a pessoa falou assim, para não sair aqui muito do texto, né, falando de postes ídolos, que o celular pode ser um poste ídolo, um ídolo. E a pessoa tava falando assim, tava falando de celular, tava falando de tecnologia. Deixa eu ver se eu me recordo mais algum outro texto da frase. Mas a pessoa falou assim, falou sobre o chip. O chip. E a pessoa falou assim, nós não estamos muito longe do chip, de ser implantado um chip. E a pessoa ainda falou assim, olha só, irmãs. A pessoa falou assim, eu não me recordo quem foi que disse, mas a pessoa falou assim, falando, né, lá, sendo entrevistada, eu não lembro se era uma mulher ou um homem, a pessoa falou assim, não, mas nós não estamos tão longe desse chip, não. Isto é, se nós já não estamos sendo chipados e nós não demos nem conta, porque o celular tem todas as nossas informações. E é verdade, amada igreja. O celular que nós usamos, ele tem todas as nossas informações. É só perguntar a Google, ou o Google, né? E sabe tudo, os nossos gostos, o que nós pesquisamos, o nome, se tem Bíblia baixada no celular. E
E aquela frase me estremeceu. Eu falei, Jesus, olha aí. E a pessoa falou, e as pessoas nem estão se dando mais conta. Eu falei, pode ser. Então, irmãs, quantos postes ídolos? Aí ele vai dizer aqui, também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Quando ele tirou os postes ídolos, quando ele buscou o Senhor, Deus deu paz. E ele vai dizer, porquanto o Senhor lhe dera repouso. A Bíblia vai dizer em Provérbios, se eu não me engano, acho que é Provérbios, que quando os caminhos do homem bom são agradáveis ao Senhor, ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Eu acho que é Provérbios, amada igreja. Eu sei que vocês são muito ligados e antenados da palavra, né? Coloca aqui embaixo para a irmã Raquel onde é que tá. Não sei se é Eclesiastes, Provérbios, que agora até eu... Mas tem esse versículo que fala, quando os caminhos do homem bom são agradáveis ao Senhor, ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. E tem um texto que vai dizer, Salomão, né, quando ele se deixou enredar pelas mulheres etéias, sidônias, as mulheres idólatras. Essa frase eu nunca mais esqueci, irmãs. A Bíblia vai dizer que Deus suscitou inimigos contra Salomão. E aqui, pelo fato do rei Asa ter buscado ao Senhor, ter colocado Judá para buscar ao Senhor, Deus lhe dera repouso. Deus dê repouso em redor de todas as cidades ao redor. Porque muitas das vezes, irmãs, Deus até ele usa a perseguição do inimigo para muitas finalidades. E uma das finalidades é para refinar o nosso caráter. Às vezes aquilo que nós achamos que é prova, que é luta, não é nada, é o trabalhar de Deus para refinar o nosso caráter. Desenvolver paciência, desenvolver compaixão, desenvolver misericórdia. Refinar o nosso caráter. Aquilo que às vezes você está chamando de luta, de prova, é Deus utilizando a própria circunstância para você ser humilhado mesmo, para aprender a ser humilde. Tem isso, irmã Raquel, tem isso, amada igreja. Então precisamos estar muito ligados em Deus. Aquilo que às vezes é uma prova, chamamos do diabo, que é o Satanás, que é o inimigo, que é isso. Mas, às vezes, é o próprio Deus utilizando da circunstância. Porque, às vezes, o ego está muito lá em cima. Tem isso? Tem isso. Irmãs, Deus, ele pode enviar um anjo e falar conosco. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, que ele é Deus. Mas ao invés de Deus mandar um anjo para falar comigo e contigo, ele fala primeiramente por intermédio da palavra. E ele usa normalmente as circunstâncias ao nosso redor para trabalhar no nosso caráter. Porque o evangelho não é religião. Não é uma religião. Embora a palavra, o significado de religião é religare, vem do latim religare, que é religar-se a Deus, né? Uma conexão, uma comunicação com Deus. Mas cristianismo não é religião, é mudança de vida, é mudança de caráter. Sem caráter transformado, irmãs, não tem como entrar no céu. Não tem como entrar no céu. Eu fico muito preocupada
de eu vir aqui, e são os vídeos que dão maiores visualizações quando eu falo das minhas experiências. Mas às vezes de forma intencional eu venho aqui e trago uma palavra como essa, porque, irmãs, você não pode basear a sua vida pautada nas minhas experiências, não, amada igreja. Até que porque eu sou falha. Posso chegar aqui, inclusive, mentir. Evangelho é um relacionamento pessoal com Deus. Mudança de caráter, mudança de postura. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para libertar os cativos. Ele veio para libertar. Então, se você não está livre da pornografia, se você não está livre de espíritos imundos que você não consegue arrumar sua casa, se você não está livre para pregar, buscar ao Senhor, sentir a presença de Deus, mas precisamos voltar ao primeiro amor. E eu não quero, irmãs, que cada uma das irmãs eu conto aqui como forma de edificação. Porque tem pessoas que só querem pautar a sua vida com Deus através de experiências alheias. Ah, porque eu fui no inferno, o que isso muda meu caráter? Ah, porque Deus me levou no céu. Deus pode, mas o que isso mudou no meu caráter? Hã? Ficar pulando, rodopiando, rodando, falando línguas estranhas, o que isso mudou no meu caráter? No meu modo de viver. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Irmãs, nosso poder não pode ficar baseado nas experiências não, porque nós falhamos. Nossa vida cristã precisa estar pautada na palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Uma vida rasa, uma vida superficial. Perdeu o emprego, sai da presença de Deus. Acabou o casamento, sai da presença de Deus. A família te rejeita, sai da presença de Deus. Sabe por quê? Porque está faltando o quê? Profundidade. Vamos voltar aqui para a palavra. Aí ele diz aqui, Aí se levantou Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus. Só clama aquele que conhece o Deus que clama. Ele clamou ao Senhor seu Deus. Clamou. Clama a mim, responder-te-ei. Ele tinha crédito no céu. Coisa linda você ter crédito. Aliás, e Ezequias já falar, lembra-te, Senhor, ele estava com decreto de morte. Ele falou, lembra-te, Senhor, havia um decreto de morte. Eu posso orar por você? Posso, e eu oro, viu? Oro por todos os meus inscritos, todos que Deus tem enviado vocês, mas você também precisa orar, porque você precisa ter estoque no mundo espiritual. Irmãs, eu estava falando lá na casa de oração, nós não podemos deixar a situação apertar para buscar o Senhor não, irmãs. Buscar o Senhor em cima da hora não, amada igreja. Tem que ter reserva de azeite antes. Aquelas virgens nécias resolveram buscar o azeite em cima da hora, quando o noivo estava chegando. Aí não vai dar tempo, amada igreja.
Aí vai falar aqui, ó. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer de nenhuma força. Ajuda-nos. Ele pediu ajuda a Deus. Irmãs, e tem hora que tem que pedir ajuda a Deus. Tem hora, irmã Raquel, tem hora. Senhor, me ajuda nesse processo aí. Senhor, irmãs, em diversas instâncias. Às vezes você tá com dinheiro para comprar uma casa. Eu tô falando aqui, ó, tem gente que acha que tudo é dinheiro. E dinheiro é bom, viu? Dinheiro não é ruim não, dinheiro é bom porque para ter saúde você precisa se alimentar bem. Para se alimentar bem tem que ir o quê? Ir no mercado. O mercado aceita o quê? Dinheiro, amada igreja. Para se vestir, pagar a internet. Dinheiro. A obra de Deus, construção de prédios, manutenção de missionários, os pastores, os líderes, abençoar pessoas, compra de cestas básicas, tudo isso precisa de dinheiro. Construção de igrejas, preciso comprar cimento, tudo isso dinheiro, amada igreja. Então, o dinheiro é uma bênção, amém? Dinheiro é uma bênção. E, aliás, Jesus tinha lá uma sacolinha, viu? Jesus andava lá com uma sacolinha, porque tinha dinheiro lá que ele arrecadava, mas isso é outra história. Vamos lá. Então, assim como Asa pediu ajuda, irmãs, tem hora, ele vai falar assim: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Irmãs, e tem hora que tem que pedir ajuda. Às vezes você tem até o dinheiro para comprar a casa, mas as portas não se abrem. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você tá com dinheiro para comprar uma casa, tá aí, né, com os valores abençoados aí, né? Aí você vai comprar uma casa e você não gosta da casa, ou então você gosta da casa e é um amarrado, irmãs, é um amarrado, que você não consegue comprar a casa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem uma irmã que ela teve que fazer campanha de oração, porque a casa que ela queria estava um emaranhado. Tem isso também, amada igreja. Às vezes você tem o dinheiro ou você não tem o dinheiro, mas você gosta da casa, o dono não quer te ver. Ih, irmãs, é um emaranhado. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes você tem o dinheiro, você precisa fazer reforma, você não encontra o profissional. Ih, irmãs, é uma peleja, amada igreja. É, irmã Raquel. Então, é pedir ajuda a Deus. Tem isso também, amada igreja. Às vezes você vai comprar um carro, mas você não gosta de carro nenhum. Não gosta de cor nenhuma. E você está precisando daquele carro. E nenhum assim você sente paz. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Você não sente paz. Você não gosta da cor. Às vezes não está dentro daquilo que você quer. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Às vezes você vai para um lugar que você precisa de um carro, tração 4 rodas. Como no Tocantins, né? Lá no Jalapão. Olha, tração nas 4 rodas você precisa. Às vezes é necessidade, é questão de sobrevivência. Mata de um lado, mata do outro. Mas você não encontra o carro. Você não gosta do carro. E às vezes não tem o carro. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem. Irmãs, às vezes é algo que aparentemente é tão simples. Você pensa assim, né? Só ter o dinheiro. Não. Às vezes o negócio se complica de uma forma, né? Porque tem lugares que é só mesmo. Você vai lá pro interior, vai lá pro Jalapão, vai lá pra Mumbuca, vai lá pros interiores. Aleluia! É, amada igreja, desse jeito. Então tem que ser um
carro possante, aquela roda maravilhosa, e você não encontra. Ou a pessoa que vai fazer a expedição que você aluga. Irmãs, o negócio se complica de uma forma. Tem isso, irmã Raquel, tem isso, amada igreja. Então, assim como Asa, ele vai pedir ajuda a Deus, às vezes nós precisamos pedir ajuda a Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Então, creia no Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Irmãs, se tem algo que Deus detesta é a autossuficiência. Tem isso, irmã, que eu tenho. Deus detesta esse negócio de autossuficiência. O que é autossuficiência, irmã? Que é confiar na força do seu braço. Deus não gosta disso, não. E ali eles confiaram, pediram ajuda ao Senhor. E ele falou: contra essa multidão, Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Chama a Deus para essa batalha. Chama a Deus para essa batalha. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Quem foi que feriu o inimigo? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Deus fere, irmã Raquel, fere. Deus mata, até mata, irmãs. Deus fere, Deus mata. Irmã Raquel, é desse jeito, amada igreja. Deus feriu. Estou me lembrando lá de Senaqueribe. É porque nós falamos muito assim de um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Mas está escrito aqui, o Senhor feriu. E Deus fere. Deus fere e depois, o que eu fiz? Amém, irmãs? O fato é que, nessa palavra, buscar ajuda em Deus. Buscar ajuda em Deus. Irmã Raquel, é buscar ajuda em Deus. Amém? Amém? Vamos ler aqui alguns comentários. Eu quero ler aqui. Amém? Antes de ler, né? Eu vou ler e depois eu vou falar sobre casa. Irmãs, eu quero agradecer a todas vocês que têm pedido aqui, né, oração, têm deixado os comentários. Eu quero ler aqui, né, o relato no vídeo Testemunho Forte do Jejum, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. A Marcela, Marcela, Deus te abençoe, viu, amada? Ela fala assim: orem por mim. Estou com minha vida financeira destruída, cheia de dívidas e sem paz. Com pessoas me cobrando o tempo todo. Estou desesperada, por favor, me ajude em orações. Irmã Marcela, realmente a vida financeira, irmãs, ela desestrutura a vida de uma pessoa, né? Por isso que é bom procurar ter o controle e as rédeas. E ela fala aqui que ela tá com problema, tá com a vida financeira destruída. Irmã, senta, coloca tudo no caderno. Se possível, no teu caderno de oração. E dívidas, irmãs, tira a paz. Tira a paz, irmã Raquel, tira o sono. E Deus não quer que nós venhamos a viver assim. E ela fala, com pessoas me cobrando o tempo todo. Irmã, fale com essas pessoas, dê-lhe uma palavra para essas pessoas, explica a sua situação, né? Fale a verdade. E peça a Deus para Deus abrir a porta da solução desse problema, dessa situação, e Deus vai te ensinar a lidar, né? Inclusive com dinheiro. Mas Raquel, posso orar assim? Pode, amada igreja, pode pedir ao Senhor. Senhor, me ensina a lidar com dinheiro, porque eu não sei. Amém?
No vídeo 2, a Caroline, ela fala assim: quero oração para ser mais organizada com minha casa. Não tenho prazer de limpar, lavar, organizar. Fico com preguiça e procrastino demais. Então, você deve buscar ao Senhor e começar a fazer. Irmãs, tem coisas que nós não temos vontade de fazer, mas o comprometimento deve ser maior, o compromisso deve ser maior. E a vontade aparece no meio do processo. Se você não tiver aquele comprometimento e começar a fazer, a vontade não vai vir. E fica num ciclo. Você se sente mal, eu tô falando para todas, viu? Tô falando para todas. Falando de casa. É um ciclo assim, ó, vicioso. Vicioso por quê? Porque você se sente mal em casa. Mas se sente mal em casa porque a casa tá bagunçada. Mas também não faz nada para arrumar a casa, organizar a casa e se sente mal. E não faz nada para organizar a casa e continua se sentindo mal e não faz nada para organizar. É um ciclo, se tornando um hábito. Então, a partir do momento que você toma a decisão, comprometimento e começa a fazer, a vontade aparece. Aí quando você olha a casa toda arrumada, aquele cheiro de limpeza, tudo nos seus devidos lugares. Irmãs, é uma alegria, uma satisfação, a vontade de ficar em casa, o prazer de ler, de orar, né? De orar, porque, irmãs, até para orar em lugar sujo, desarrumado, desorganizado, não tem condições, né? Então, comece a fazer que a vontade aparece. No vídeo, jejum, voto e propósito para ouvir a voz de Deus. A irmã fala aqui: mas Raquel, não sei porquê, quando faço campanha, rodeando minha cama e louvando, tô passando mal. Quando termino, parece que vou morrer. É o levante do inimigo, irmã. É o levante do inimigo. Coloque louvores, chama as irmãs de oração para fazer uma campanha aí dentro da sua casa, do seu quarto. Limpa muito bem o seu quarto, a sua casa. E ela fala: devo parar essa campanha da queda das muralhas na minha vida? Não, mas deve chamar reforço, pessoas, né? Para estar te ajudando, viu, Amanda? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. E agradecer a todas vocês. Tem uma irmã aqui, irmã Cristiane, fala no vídeo 162. Mas Raquel, você fica mais bonita de azul e de verde. Obrigada. Hoje eu tô com blusa preta. Tô aqui com blazer, né? Hoje eu tô de blusa preta. Pois combina muito com o seu tom de pele. Amém, amada. Obrigada. Não sei se ela trabalha com... Ela fala assim, sua pele fica mais iluminada. Eu não sei se ela trabalha, né, com cores, mas muito obrigada, viu, pelo seu feedback, viu, Cristiane? Tem uma irmã aqui que ela fala que eu quero encerrar. No vídeo 160. Lucy. Oi, irmã Lucy, obrigada, viu? Ela fala assim: paz, irmã, descobri seu canal ontem. Obrigada. Irmãs, sejam todas bem-vindas, todos vocês que têm entrado, que compartilham meus vídeos, que ficam até o final dos vídeos. Muito obrigada, viu? Ela fala assim: paz, irmã. Falar nisso, amada igreja, eu gostaria que vocês fossem lá no meu Instagram, que eu quero conhecer um pouco mais vocês, viu? Aí ela fala assim: paz, irmã, descobri seu canal ontem. Esse tema abordado em vários de seus vídeos sobre sujeira tem sido resposta na minha vida, amém. Sempre soube que casa é gavetas, bagunçada, entulho, canto encardido, refletem além do natural e sim o espiritual, é verdade. Irmãs, nada mais reflete a nossa vida do que a nossa casa, repito. Nada mais reflete a nossa vida do que a nossa casa.
E eu não estou falando aqui de casa bonita, casa chique, não. Estou falando aqui de organização, senso de organização e limpeza. E isso influencia muito, inclusive, no nosso estado emocional. Irmã Raquel? No nosso estado emocional, no campo das emoções. Uma casa bagunçada, as coisas desalinhadas, fora do lugar, você fica desanimado, desanimada, dá uma tristeza, você não sente vontade de fazer nada na sua casa. Se você trabalha em casa, há uma tendência a você procrastinar o trabalho em casa, consequentemente o sucesso não virá, o recurso financeiro não virá. Então, uma vez eu ouvi uma frase, né? Se você tá triste, desanimada, né? Tá se sentindo mal, começa a arrumar as gavetas, né? E eu me lembrei dessa frase, porque a irmã que falou, né? Gavetas, né? Gaveta bagunçada. Irmãs, guarda-roupa bagunçado, gaveta bagunçada, irmãs, não tem condição. Não tem condições. Uma vez eu ouvi um testemunho da Helena Tanura, ela falando de espíritos imundos se alimentando da bagunça do guarda-roupa dela. No final eu vou contar esse testemunho. Entulho e negócio de quintal, irmãs. Entulho, irmãs, não. Tem hora que a gente precisa ser radical, se posicionar. Porque se deixar, irmãs, aquilo fica ali, chamando coisas ruins. Chamando coisas ruins. Ai, deixa aí que eu vou usar. E não usa nunca. Não usa, tira, joga fora. Aí fala aqui, ó. Refletem além do natural, sim, o espiritual. Persevere, é extremamente importante falar no que vai além do físico. Isso aí. Aí aqui ela fala, né, que ela passa por uma situação junto com os enteados. Sabe que Helena Tanuri, ela fala que ela não gostava de passar. E ela casou não gostando de passar roupa. E ela disse que quando ela casou, ela não passava roupa. E jogava tudo dentro do guarda-roupa, tudo bagunçado. Pegava a roupa da corda. E ali não tinha aquela obrigação, que na casa da mãe dela, né, ela deveria passar, então não tinha aquela obrigação. Então, ela não passava. E o guarda-roupa todo bagunçado, irmãos. Bagunçado mesmo, aquela situação de puxar uma peça e cair tudo em cima, desse jeito. E ela conta no seu testemunho, está aqui no YouTube, depois se você quiser você observa, assista na íntegra. Ela fala que ela havia terminado de almoçar, foi tirar um cochilo, dormir à tarde. E Deus deu uma visão para ela, irmãs, de um demônio saindo do meio daquela trouxa. E eles todo assim saciado, se alimentando daquela bagunça. E ela disse que ela queria gritar: o sangue de Jesus tem poder, e ela não conseguia. Não conseguia. Não conseguia. E ali, quando de repente, né, ela ali querendo e ela não conseguia. Irmãs, até que ela falou: o sangue de Jesus tem poder, depois de bastante tempo. Ela disse que aquilo serviu de lição para nunca mais ela deixar o guarda-roupa bagunçado. Ela fala assim, né, que ainda que ela não passe naquele dia, mas ela dobra e deixa tudo dobradinho. Então, obrigada, viu, pelo seu comentário. Eu quero ler aqui mais um comentário. A irmã Cristiane de novo, no vídeo 149. Ela fala assim, né, irmã Raquel, olha eu aqui novamente. Ai, mas só vocês são uma benção, sabia? Irmã Raquel, olha eu aqui novamente. Amém, irmã Cristiane.
Te vi com essa blusa linda. Eu tava com a blusa verde. Eu nem sei qual o tom dessa blusa. Blusa linda, e não pude deixar o meu elogio passar despercebido. Você, como sempre, arrasa nos looks. Parabéns, Jesus Cristo fica muito feliz por você estar agindo assim. Amém, irmã Cristiane. Deus abençoe. Irmãs, Deus abençoe a todas vocês. Amém? Encerro por aqui esse vídeo, que mais uma vez ficou longa, porque eu começo a falar, eu não tenho script, né? Não tenho, porque eu começo a falar e vem uma coisa, vem outra, e o vídeo ficou mais uma vez muito longo, mas eu espero que sirva de edificação, amém? Deus abençoe, paz.